A AO Advogados, sempre buscando atualizar seus clientes sobre temas tributários atuais, nesse podcast de hoje vamos abordar alguns temas, entre eles um dos que está dando muito o que falar, que é a MP do Fim do Mundo. A MP do Fim do Mundo, até o nome é meio esquisito, né? Doutora Caroline, uma especialista na área tributária, sócia da AO Advogados, vai comentar conosco não só o porquê desse nome, mas o que está acontecendo e por que esse tema. MP do Fim do Mundo é porque ela traz uma previsão totalmente esdrúxula para o nosso ordenamento. Ela aumenta os impostos de forma indireta das empresas sem respeitar a Constituição Federal. Então, por isso esse nome de MP do Fim do Mundo. Bom, a MP do Fim do Mundo, ela previu de forma indireta o aumento dos encargos tributários, né? E isso de forma imediata na data da sua publicação, porque a MP, né, diferente de uma legislação normal, ela tem vigência imediata no dia da sua publicação. Então, imagina lá o empresário, né, de repente, na segunda-feira, ele sabe, tem a notícia da publicação de uma medida provisória em que aumenta os encargos, aumenta os tributos da sua empresa e ele, sem ter tempo hábil de se organizar ou de se preparar para isso, e isso é inadmissível no nosso ordenamento segundo a Constituição Federal. Tá. Doutora Caroline, apesar disso, as empresas podem continuar utilizando os créditos do PIS/COFINS não cumulativo? Pode, sim. As empresas podem continuar utilizando os créditos de PIS/COFINS para o pagamento de outros tributos federais. Porque essa MP ela foi impugnada pelo presidente do Senado, que considerou essa parte da MP inconstitucional, porque ela não respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal. Para trocar em outras palavras, quando há um aumento do encargo tributário, precisa, no mínimo, respeitar o prazo de 90 dias para que isso seja implementado pelas empresas. Nesse momento, como está esse assunto no Congresso? O assunto foi devolvido à Presidência da República, que vai rever esse ponto, a fim, então, de se pretender continuar mesmo revogando o direito das empresas de utilizarem os créditos de PIS/COFINS decorrentes da não cumulatividade. Eles vão precisar introduzir isso por outro instrumento normativo, que não via medida provisória. Vamos imaginar que isso possa, então, voltar de uma forma que não vá agredir a Constituição e que nem o Código Tributário Nacional e que isso consiga ir para frente. Isso aí é um prejuízo para o empresariado? Sim, exato, né? Porque toda vez que há um aumento significativo da carga tributária, as empresas sentem isso na pele, né? Melhor, né? O que o governo busca com isso? O governo está buscando aumentar a arrecadação, né? Isso ficou nítido pelo caráter de urgência em que foi proposta essa medida provisória. Aliás, a medida provisória ela tem que seguir alguns requisitos para ela ser publicada e implementada no ordenamento. E essa medida provisória não observou nenhum desses requisitos, que é a urgência, a necessidade. Então, ainda bem que a Câmara, o presidente do Senado, impugnou essa parte, então ela perdeu a validade. Então, desde o dia 4 de junho, quando ela foi publicada, por ela ter sido, então, impugnada, as empresas podem continuar recolhendo, aproveitando os créditos de PIS/COFINS para pagamento de outros tributos federais. Continua nos acompanhando para saber como vai evoluir essa questão e se essa proibição vai ser introduzida no nosso ordenamento. Perfeito.
Qual o número dessa MP mesmo? É MP 1227 de 2024. Ela foi publicada no dia 4 de junho de 2024. A famosa MP do fim do mundo. Tem gente brincando que o fim do mundo foi adiado. Então a gente vai continuar acompanhando esse tema para trazer aí para você, né, empresário, que precisa ficar antenado com todas essas situações e tentar, né, se planejar para essas mudanças. Ou seja, foi adiado, né? Foi adiado. Então, ou seja, pode vir novidades. Pode vir aí novidades. Tá certo. Um outro tema muito relevante e também muito comentado e debatido ultimamente foi uma operação da Polícia Federal que ela deflagrou, uma operação chamada Operação Crédito Pirata. O que foi isso? Muitas empresas que estão se utilizando de crédito indevidamente, e já eu faço um parênteses aí. Por quê? Porque, obviamente, muitas consultorias, muitas empresas vendem créditos de forma irregular, que não tem lastro, que não se faz uma apuração jurídica para dar segurança jurídica para o seu cliente, para quem está ali contratando, para ver a veracidade disso. Hoje existem várias formas de se ver isso, no próprio Estado, o ECREDAC, na própria Receita Federal, através das caixas eletrônicas, do ECAC. Existem muitas formas, mas há empresas que às vezes também, na pressa de se usar um crédito da forma que é apresentado, acaba também colocando os pés pelas mãos. E aí não só fica com o problema, com o prejuízo, como também acaba sendo envolvida nesses crimes que são praticados. Nós vamos falar sobre isso porque o que nós mais fazemos no escritório é mostrar para o cliente que não existe mágica, não existe ilusão, existe trabalho tributário sério. E um trabalho tributário sério, que vamos falar num próximo tema aqui, que é o ressarcimento de tributos, existe formas corretas de serem feitas. Não existe, novamente, eu falo duas coisas, nem milagre e nem ilusão. Baseado nisso, também com a doutora Caroline, eu vou colocar esse tema para que ela possa discorrer sobre isso, sobre essa questão que a Polícia Federal deflagrou e como que você vê esse assunto, não só para os clientes que estão envolvidos, como aqueles que a gente alerta para tomar cuidado sobre essas operações que não são nada sérias. Muito séria, né? Por vezes as empresas acabam se envolvendo nessas situações, acreditando numa consultoria, acreditando naquilo que foi vendido pela consultoria e sem saber ou sem ter a dimensão de que está praticando um crime tributário. Então, a nossa orientação para essas empresas é que busque confrontar essas informações. Se alguma consultoria apresentar um relatório de crédito informando que você tem a possibilidade de recuperar um crédito, que você fez um pagamento indevido e a maior, checa essa informação, né, com a sua contabilidade ou com um advogado da sua confiança, para que ele possa validar essa operação. Existem muitas situações onde realmente há o recolhimento indevido e a maior de crédito tributário. Mas, para isso ser apurado, isso precisa ser confrontado e muitas vezes isso é nota a nota. Conferindo imposto por imposto, retificando as obrigações acessórias para então nascer o direito à compensação do pagamento indevido a maior, ou não, ou por vezes precisa se discutir judicialmente esse direito ao crédito. Então, nascendo aí de uma decisão do judiciário, uma autorização para você compensar retroativamente esses impostos mediante a um processo de habilitação de crédito na Receita Federal. Tudo isso com muito cuidado, porque o que se pretende não eu tenho certeza que o empresário não quer simplesmente se livrar ali do pagamento do imposto, que a gente sabe que é alto, mas fazer uma operação correta sem que traga maiores transtornos. Com segurança, né? Com segurança, exatamente. Correto. Nesse tema,
Nós sempre orientamos, né, nossos clientes através de podcast, de live, de vídeos, chamada que fazemos, mostrando a seriedade que é. Já vou falando sobre isso, entrando num tema que é o ressarcimento de tributos, oportunidades que tem muita na área tributária. Mas tudo isso, como bem disse a doutora Caroline, essas oportunidades têm que ser fundamentadas, embasadas judicialmente. Não existe, por exemplo, tem temas incontroversos que, de repente, como foi a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS, que foi modulada pelo STF, uma série de coisas. Mas existem muitas teses que nós mesmos apresentamos para cliente ou quando nos procuram. Mas por quê? Porque nós entramos judicialmente. Nós temos uma decisão judicial para poder apresentar para um cliente para que ele possa se valer disso, para que ele possa ter uma segurança que ele vai não só se aproveitar corretamente, legalmente, através de uma elisão fiscal, um planejamento correto, e não vai ficar com uma consequência, um passivo para ele lá para frente. Então ele vai ter segurança jurídica, os honorários contratados ali ele vai ter uma segurança que vai pagar porque foi um trabalho feito sério, sem ilusão, sem mágica e, novamente, com decisão judicial. Então a gente alerta muito os nossos clientes e passo a palavra para a doutora Caroline para que ela também fale sobre isso, essas recomendações que nós passamos aos nossos clientes, sim, a todos aqueles que estão nos ouvindo, a seriedade e a preocupação. Recentemente, quantos clientes que nos procuram para validar algumas situações que receberam de outros escritórios. Sim. E nós temos um cuidado e uma responsabilidade muito grande de fazer um parecer com nossa assinatura, com nosso nome. Olha só a nossa responsabilidade. Temos que colocar lá a nossa assinatura para dizer isso aqui é válido. Por quê? Porque isso aí amanhã, se o cliente, o empresário tiver qualquer problema, ele vai recorrer a quem? Quem fez. Correto, Carol? Correto. Uma dica, sim, que a gente pode dar é que é a questão da prescrição, porque hoje em dia, tanto o fisco quanto o contribuinte pode, o fisco, no caso, pode cobrar e o contribuinte pode recuperar os tributos pagos indevidamente só dos últimos 5 anos. Porque uma vez que ocorre, o transcurso do prazo de 5 anos, prescreveu o direito de recuperar. Então, para ter isso em mente, bom, eu posso revisar o meu fiscal para verificar se há algum pagamento indevido a maior? Sim, dos últimos 5 anos. Agora, mais do que isso, precisa de autorização judicial. Não é possível recuperar os últimos 10 anos de um tributo pago indevidamente sem autorização judicial. Então já é um ponto para desconfiar. Ah, mas você pode utilizar uma ação que um sindicato entrou antes e por isso você pode recuperar mais tempo. Existem situações em que é possível fazer isso, mas precisa ter muita atenção em todos os detalhes do processo para saber se aquela decisão que vai retroagir mais de 5 anos pode sim ser aplicada à sua empresa. Correto. Com todo esse assunto e principalmente ressarcimento de tributos, nós fazemos muito para nossos clientes e recomendamos que é o quê? O diagnóstico tributário empresarial. O que é esse diagnóstico? Uma empresa, quando nos procura, nós pedimos uma procuração digital, que através dessa procuração, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um diagnóstico completo sobre a parte tributária fiscal dessa empresa. Então nós vamos fazer vários cruzamentos e vamos ver todas as oportunidades que essa empresa possa vir a ter, para que ela possa se recuperar de tributos. Como bem disse a doutora Caroline, ela pode ser porque pagou a maior, situações outras, legalmente, que ela possa se aproveitar. Então, com esse diagnóstico, aparecem todas as oportunidades. Fazemos isso em uma semana, 10 dias, às vezes 15, depende muito o porte da empresa, o volume. Quando temos isso, nós vamos analisar e nós apresentamos ao empresário
aquilo que ele pode fazer com segurança. Aquilo que ele pode fazer, nós vamos fazer novamente, comentando que, baseado que vamos ter uma decisão judicial. Nada é feito apenas com decisão administrativa. Algo incontroverso que pode ser lá amanhã discutido. Nós temos que dar segurança para o cliente aquilo que é feito. Então, eu repito, o diagnóstico empresarial, ele se faz necessário para o empresário no dia a dia, para que ele tenha, primeiramente, conhecimento das oportunidades tributárias que ele tem na empresa dele, a segurança, e com isso a gente faz uma varredura, a gente faz um cruzamento de várias situações. Esse cruzamento acaba beneficiando porque cruza todas as obrigações acessórias. Muitas vezes, a empresa, o empresário, tem inconsistência nas suas obrigações tributárias e não sabe. Exatamente. Com esse diagnóstico, nós não só apuramos oportunidade, como com essa varredura, nós acabamos fazendo quase que uma conciliação virtual. Então, o empresário acaba tendo vantagens antes de tomar uma posição e antes mesmo de fazer algo, porém, repito, com segurança, com decisão judicial. Carol, tuas palavras. Exatamente. É super legal esse diagnóstico do AOL, porque ele vai trazer todo esse confronto das informações que são entregues ao fisco, que é o que o fisco vai fazer quando ele recebe lá as suas obrigações. Ele não faz de forma automática. A gente percebe que quando está se aproximando do 4º ano da apuração daquele exercício, aí a Receita Federal faz um cruzamento e ela vai cruzar todas as suas obrigações acessórias para identificar a inconsistência. Com o diagnóstico é possível não só identificar crédito, como possível contingência, dando a oportunidade para o empresário sanar aquele problema antes da Receita Federal visualizar. Correto. Um outro tema tributário de grande relevância, que a gente sempre aborda, mas ele não pode nunca ficar para trás, na realidade é igual aqueles cantores, né, famosos que têm várias músicas maravilhosas e novas. Tem algumas que tem que fazer parte do repertório. Quando vai no show, tem que cantar. Tem que cantar. Nosso caso aqui não é cantar, mas nós temos que abordar alguns temas, mesmo que tenha temas diferentes, temos que falar. Duas coisas importantes. Auto de infração e as caixas eletrônicas do fisco. A importância disso para o empresário é tão grande que pode causar um prejuízo enorme. Por quê? Porque toda a comunicação hoje do fisco, seja ele federal, municipal ou estadual, é através das caixas eletrônicas. E essas caixas eletrônicas, o fisco manda qualquer tipo de notificação, intimação, citação, manda tudo ali para o cliente, o contribuinte. E o contribuinte, ele tem a obrigação de acompanhar isso. Tanto que nós fazemos para nossos clientes e até sugerimos um double check. Por quê? Às vezes o contador acompanha e nós acompanhamos também. A empresa acompanha e nós acompanhamos também. Por quê? Uma fiscalização vai para lá. Um auto de infração vai para lá. Qualquer solicitação do fisco é tudo nessas caixas eletrônicas. O prejuízo para isso é muito grande, pessoal. Por quê? Porque uma vez que o fisco manda uma correspondência, uma intimação, uma fiscalização para essa caixa eletrônica e o contribuinte não toma a ciência disso, ele tem um prazo para tomar ciência. Depois que colocou nessa caixa eletrônica, Carol, quantos dias? 15 dias. 15 dias. Passaram-se 15 dias, começa a correr o prazo. E se você não fizer nada, você perdeu o prazo. Como dizem direito, né? Quem dorme, o direito não acolhe. Então, ou seja, muitos empresários, às vezes, estão com uma fiscalização, não acompanha como deve, sofre um auto de infração, vai lá, quando vai ver, já perdeu o prazo, já vai ser executado, já vai para a dívida ativa. Então, as caixas eletrônicas, elas são de suma importância para que tenha o acompanhamento interno da empresa, pelo contador e pelo advogado. No mínimo 2, o double check, para evitar aborrecimentos e prejuízos enormes, né, Carol?
Exatamente. O Alberto sempre fala isso com os nossos clientes, porque é muito importante. O empresário precisa estar atento às caixas eletrônicas, porque é ali que ele se comunica, que a fazenda se comunica com você. E assim, e não é de forma aleatória. Você faz uma opção, às vezes a sua contabilidade faz a opção pelo domicílio eletrônico, e uma vez que você toma lá a decisão de optar pelo domicílio eletrônico, na verdade não é bem uma alternativa, ele condiciona. Você quer fazer um parcelamento, você precisa entregar uma obrigação acessória, ele fala, mas clique aqui para optar pelo domicílio eletrônico. E aí a empresa acaba tendo que tomar essa decisão, de forma que toda a comunicação com a fazenda, seja municipal, estadual ou federal, vai ser por meio eletrônico, sob pena de decorrer um prazo e você não perder a oportunidade de discutir isso administrativamente. E a discussão administrativa, ela é muito importante, porque além de suspender a exigibilidade, isso quer dizer o quê? Se você se defende na fase administrativa, logo que recebe, por exemplo, o auto de infração, você continua com todas as suas certidões negativas de débito, você continua com toda a sua operação normal, enquanto aquilo é discutido no âmbito administrativo em até 3 instâncias administrativas. Então, você vai sanear todo o vício que eventualmente tenha naquela autuação, para que, quando finalize o processo administrativo fiscal, ou você tenha aí o êxito, né, de ter aí o provimento da sua defesa, ou então discutir isso no judiciário, mas tendo toda essa situação saneada. Vou fazer agora aqui um bate-bola nessa parte tributária sobre auto de infração, com a doutora Caroline, uma especialista, mas é um bate-bola mesmo, para facilitar quem está assistindo, quem está nos ouvindo. Sim. E para, já falei da importância das caixas eletrônicas, vamos falar agora do auto de infração. O empresário recebeu um auto de infração, seja lá federal, estadual, municipal. Qual o prazo que ele tem para impugnar? 30 dias. 30 dias. Em 30 dias ele pode fazer o quê? 3 situações, né, Carol? Exatamente. Quais são? Ele pode se defender, impugnar, ou ele pode parcelar esse débito, ou ele pode pagar esse débito. Tá. Lembrando que, se ele optar por pagar ou parcelar em 30 dias, ele vai ter uma diminuição da multa. Uhum. Agora, esse empresário recebeu um auto de infração, nesses 30 dias, ele não tomou nenhuma das 3 providências, não impugnou, não pagou e não parcelou. Quais são as consequências? Bom, a cobrança vai seguir na esfera administrativa, dando aí o contribuinte, então, para efetuar esse pagamento. Ele é intimado mais uma vez no âmbito administrativo seja federal, estadual, municipal. Não fazendo o pagamento, isso é inscrito em dívida ativa. Então, esse débito, né, esse suposto débito, ele sai daquele ambiente de cobrança administrativa e ele vai para a procuradoria daquela entidade fiscal. E ali na procuradoria, ele é intimado mais uma vez para pagar, mas com agravo, porque daí ali tem cobrança de honorários advocatícios da procuradoria. E ele é intimado a fazer o pagamento. Ele não faz o pagamento, é ajuizado da execução fiscal. Tá, agora um detalhe importante. Esse caso, esse exemplo do empresário que recebeu um auto de infração, em 30 dias não tomou nenhuma das providências, não pagou, não parcelou e não impugnou em 30 dias. Como você disse, vai inscrever em dívida ativa de forma rápida, como ele não está sob júdice, não se defendeu, não tomou nenhuma das providências que foi falada, o que vai acontecer? Ele está lá para ser executado. Mas aí ele pode ainda, de repente, ele já pulou a fase administrativa, que ele não fez nada, já está indo para a execução. Ele pode se defender judicialmente? Ele pode se defender judicialmente. Mesmo que ele não se defendeu na parte administrativa? Sim, é possível ainda fazer, né, uma defesa. Só que quando o débito é inscrito em dívida ativa, a legislação diz que ele tem presunção de legitimidade e de liquidez. Então, você começa numa discussão judicial em desvantagem com a Fazenda,
porque ela vai te intimar em 5 dias para pagar nessa execução fiscal ou oferecer bens à penhora. Por quê? Porque já parte-se da premissa de que aquele valor é devido, sem muito o que discutir. Para você discutir esse débito e entrar em todos os pormenores necessários para provar que aquele valor não é devido da forma como está sendo cobrado, precisa garantir o juízo que a gente fala. Você precisa dar um bem em garantia. Na verdade, existe um rol de bens admitidos e o primeiro deles é dinheiro. Então, a fazenda só vai aceitar um bem em garantia se ela perceber que não existe a possibilidade de garantir em dinheiro via depósito judicial. Tá. Então, nesse caso de uma empresa, novamente, que sofreu um auto de infração, que ela não tomou nenhuma providência nos 3 quesitos que nós comentamos agora, e ela deixou o tempo passar. Passou 30 dias, não fez nada, como foi muito bem aqui explicado, ela já está começando a sofrer inscrição na dívida ativa e para execução fiscal. Ok. Não esquecendo também que como ela não se defendeu na fase administrativa, aquilo pode ser também enviado para apuração de crimes tributários. Por quê? Importante que se explique. A fase administrativa, ela faz uma divisão, um lapso de tempo. Quando acaba a fase administrativa, a primeira instância é que pode-se começar a apurar o crime tributário. Então, a partir do momento que a empresa não se defendeu na fase administrativa, o crime tributário também, assim como a execução vai caminhar, pode começar a se apurar o crime tributário. Então, os prejuízos são muitos. Muito maior. Por outro lado, agora eu vou começar a me defender na fase judicial, como foi muito bem explicado pela doutora Caroline. Novamente, reforçando, eu posso me defender? Sim, já sai em desvantagem, mas pode se defender. Com um detalhe também, você para se defender na fase administrativa, naqueles 30 dias, você não precisava garantir. Exatamente. E passar pelas 3 fases que você pode na fase administrativa. Primeira, segunda, terceira instância de cada ente, federal, estadual, municipal. No caso da justiça, que você vai se defender judicialmente, você vai ter que fazer o quê? Garantir aquele auto de infração. Ou com bens, ou primeiramente com valor. Quando se fala em bens, existem algumas formas que aceitam, não é simplesmente o próprio valor do auto de infração, existe aí um valor um pouco a mais, porque também está no CTN, então o prejuízo é muito. Então, a recomendação de auto de infração, busque o seu advogado de confiança, o teu escritório de confiança, primeiramente para te defender, para ver os seus interesses, que se você está certo e de repente foi um ponto de vista do auditor fiscal, você tem tudo para se defender bem e conseguir um êxito. Ao longo dos anos, mas tem. Por outro lado, você também pode fazer o quê? Deve, né? Se atentar às caixas postais, que ela hoje, novamente, eu explico e repito, ela é a comunicação do fisco com o contribuinte. Então isso, né, Carol? Se não se tomar a devida atenção, né? Eu acho que é um dos pilares, assim, hoje da parte tributária que mais pega no dia a dia. Infelizmente, né, às vezes a empresa declara os seus impostos, né, e aí não consegue quitá-los na data, então acaba gerando esse transtorno do auto de infração, ou como você bem disse, por uma interpretação do fiscal, ele entende que aquela determinada operação constitui, configura um crime tributário, né? E então existe aí a abertura de 2 processos administrativos, um para se discutir, né, o auto de infração e outro que fica suspenso para se apurar eventual cometimento de crime tributário. Então, e se perdeu essa oportunidade de discutir isso administrativamente, no judiciário a questão fica mais complexa e mais cara para a empresa, né? Existe uma pequena possibilidade de você discutir
o débito cobrado em execução fiscal sem garantir o juízo. Mas essa discussão ela é restrita. Eu posso alegar, por exemplo, algumas coisas. E aí, para isso, eu não preciso garantir. Mas por exemplo, estou sendo cobrado indevidamente de um tributo que eu paguei. Eu tenho o comprovante de pagamento. Então, eu posso, via uma defesa chamada exceção, porque é uma exceção, nem existe previsão no código, eu entro com essa defesa e falo, olha, eu nem vou garantir o juízo, porque na verdade ele está me cobrando indevidamente. Então, quando eu alego matéria de ordem pública, ou uma decadência, uma prescrição, ou pagamento, juros abusivos também é possível discutir em alguns débitos, mas via de regra, a defesa da empresa em execução fiscal é mediante garantia. Tá. Então, olha só a importância que estamos falando aqui do auto de infração, das caixas eletrônicas, de realmente dar uma atenção especial para isso. Por quê? Porque a consequência disso, né, ela infelizmente, os valores que geralmente envolvem auto de infração não são baixos. Então, as empresas acabam comprometendo até o andamento, até mesmo a continuidade de uma empresa, né? Então, por isso que a gente alerta muito, repetindo, auto de infração, atentem-se a isso e caixa eletrônica. Agora, um detalhe mais importante ainda, hoje, através disso, não existe mais quase a fiscalização, né? O fiscal dentro da empresa. É tudo através das caixas. Então, por isso que todas as suas obrigações fiscais, aquilo que você faz mensalmente, quando fecha a sua contabilidade, a importância é muito grande, porque aquilo que você faz esse mês, o fisco tem 5 anos para homologar. E durante esses 5 anos, hoje, da forma tecnológica, virtualmente, é feito isso constantemente. É um Big Brother tributário em cima da sua empresa. Exatamente. Então, ou seja, desde a hora que você emite uma nota fiscal. Tudo. Então, por isso, esse tema que nós falamos muito, repetidamente. Por quê? Porque auto de infração, o próprio nome já diz, e quando se coloca uma multa de 150%, de 100%, os juros, tudo mais, e sem contar no crime tributário, né, Carol? Exatamente. Então, isso aí, sabemos o quanto tira o sono do empresário. Não é verdade? É verdade. Então, eu posso fazer uma pergunta para você, Alberto? Deve. Você sabe também, por grande experiência que você tem, que por vezes, por causa do valor alto desse auto de infração, existe um processo de arrolamento dos bens da empresa. Sim. E eu sei que já houveram vários casos de sucesso no escritório, ajudando os clientes com essa questão dos bens que ficam nesse processo de arrolamento. Claro. Se você quiser falar um pouco. Com o maior prazer. Todo auto de infração na esfera federal, quando esse auto de infração ele ultrapassa 30%, 30% do patrimônio líquido, é isso, né? Exatamente. Então, sempre que ele ultrapassa, né, a Receita Federal, de ofício, é obrigada a fazer o arrolamento de bens. Então, vamos lá. Uma empresa sofreu um auto de infração aqui de X milhões e ultrapassou 30% do patrimônio líquido. A Receita Federal já envia para a empresa e para todos os sócios, não só na caixa eletrônica, também para o endereço de cada um, tá? É um procedimento da Receita Federal. Para fazer o quê? Para que o contribuinte e os seus sócios preencham tudo aquilo que ela já sabe que tem, porque ela acompanha tudo, os bens que serão arrolados. Então, um auto de infração federal ultrapassou os 30%, todos aqueles bens que estão ali em nome da pessoa física ou da pessoa jurídica serão arrolados. Então, ó, arrolamento não é penhora, é uma garantia. Ó. Eu sei que você tem, tá lá, se você não pagar para mim ou não se defender e não tiver o êxito e não pagar, eu tenho aquilo lá para poder penhorar. Aí vira penhora, mas no momento é arrolamento. E o fisco, a Receita Federal, ela rola em máquinas, automóveis, imóveis, uma série de coisas. Isso acaba atrapalhando a empresa, demais, né? Demais. A empresa, muitas vezes, ela tem a sua frota de veículos que ela precisa trocar,
ou ela vende, ou coisa parecida, assim como imóvel e tudo mais. Então, o que vamos explicar agora, que foi a tua pergunta, de forma também correta e séria, nós fazemos esse trabalho com muito êxito para os nossos clientes. Por quê? Porque é permitido pela legislação que você tire esse arrolamento. Mas como assim tire? Porque o empresário quer tirar? Não. Porque a empresa, de repente, um imóvel, ela vendeu aquele imóvel para alguém, vendeu um veículo, vendeu uma máquina. E como que a Receita Federal, o que você tem que fazer para tirar esse arrolamento? Por isso que o nosso escritório é um dos especialistas. Sim. Somos especialistas com muitos êxitos, né, de empresas. Sim. Que a gente faz para fazer isso. Fazemos o quê? Fazemos todo o processo, que é fazer o quê? Primeiramente, a venda realmente tem que ocorrer. Se é um veículo, se é um imóvel, no cartório, ou no Detran, seja lá onde for. Essa venda tem que efetivamente acontecer. A partir desse momento que aconteceu essa venda, você vai juntar os documentos necessários, isso virá um processo, e isso é remetido e informado à Receita Federal. Exatamente. Olha, aquele bem que foi arrolado, eu vendi ele assim, assim, assado. Você tem um prazo, você tem que comunicar à Receita Federal. Exatamente. Você comunica, então esse arrolamento, depois desse trabalho que é feito com muito êxito e com muito zelo pelo nosso departamento tributário que você coordena, ele com certeza tem esse arrolamento, ele tira esse arrolamento. Sim. Então, isso é muito bom. Mas precisa se fazer esse processo. Então, muito cuidado também, porque isso não pode ser nada feito como uma simulação. Isso realmente aconteceu o quê? Uma venda. Então, é permitido pela lei. Então, por isso que nós temos no nosso departamento tributário os especialistas que fazem isso de acordo com a lei. Então, você falou muito bem, isso que é o arrolamento de bens. É algo que acaba atrapalhando o dia a dia do empresário se ele precisa fazer um caixa ou fazer alguma coisa, mas visa esse arrolamento garantir o auto de infração caso o empresário não venha se defender ou ser, como que fala, se responder por aquilo como se deve. Exatamente. Né? Então, essa é a questão. Exatamente. E aí a Receita Federal, ela não pode se opor, né, à venda, porque o arrolamento não é penhora, como muito bem disse o doutor Alberto, né? Ela é só um controle de bens. O que ela pode fazer é pedir outro bem em substituição. Sim. Desde que a empresa tenha esse bem. Porque é só um monitoramento. É um inconveniente, porque isso fica gravado nos órgãos de registros, né? Mas com uma assessoria, uma boa assessoria, né, o empresário pode sim resolver essa questão. Procure a advogados que você vai ter essa assessoria por completo e vai entender perfeitamente como que é feito um trabalho sério, um trabalho comprometido com o cliente e principalmente de acordo com a lei. Aguarde que teremos muito mais temas tributários atuais, polêmicos ou não, mas estaremos aqui para debater, né, doutora Carolina? Exatamente. Conta conosco.